Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 3 de dezembro, domingo, um dia maravilhoso, um dia bom para a gente poder estar descansando, estar com a nossa família. E, como todos os dias, eu, Pastor Fábio, estou aqui para trazer um devocional especial para você nesse dia de hoje. E claro que, como sempre, queridos, eu faço aquele convite especial, né? Para aqueles que ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem. E para você que já é inscrito ou acabou de se inscrever, eu peço uma grande gentileza tua para você poder contribuir com o nosso canal. Como? Muito simples, fazendo o que a gente chama de triplo C. Curtir, comentar e compartilhar pelo menos com uma pessoa. Bom, é gratuito, não cobra nada, basta você curtir, deixar o like, comentar, pode deixar inclusive seu pedido de oração, para que eu possa estar orando por você e você compartilhar pelo menos com uma pessoa. Bom, então vamos lá, queridos. O nosso devocional de hoje, ele tem como tema No Rigor do Prumo de Deus. O que é um prumo, pastor? Tem muitas pessoas que nos assistem que não sabem nada de construção. O que é um prumo? Para que serve um prumo? Então, eu, Pastor Fábio, claro que eu peguei aqui uma imagem da internet e vou colocar para vocês aqui, ó. Bem aqui na tela que agora vai aparecer. Apareceu. Esse aparelhinho que você está vendo, ele é um prumo. É um aparelho bem simples, utilizado por construtores, por pedreiros. Ok? Esse aparelhinho é chamado de prumo. E por que eu estou falando isso no rigor do prumo de Deus? Porque esse aparelhinho simples, ele é muito importante, queridos, para o pedreiro, para o construtor, para poder medir ali se aquele muro que está sendo construído, aquela parede, ela está subindo retinha ou se ela está meio torta. Então é um aparelho que vai nos ajudar a construir uma parede de uma maneira reta. Mas o que tem a ver isso com Deus? Bom, a gente está vivendo um tempo, amados, que as ideologias do mundo estão falando que tudo é permitido. Toda forma de amor, toda forma de vida, pode beber, pode fumar, pode fazer o que quiser, que Deus é amor e aceita tudo. Não é assim que a gente ouve por aí? É assim que a gente tem ouvido por aí, eu ouço isso todo dia. Mas o que a Bíblia ela nos mostra? Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, ela vai me mostrar se esse tipo de ideologia está correta ou não. E se ela não está correta, o que a Bíblia diz? E se a Bíblia diz algo, será que eu posso andar e seguir fielmente tudo aquilo que Deus colocou para a gente? Ou você acha impossível? E quando eu ando, e se eu puder andar fielmente com Deus, que benefício que eu tenho com isso? E é isso que eu quero trazer hoje para você, com base na palavra de Deus. Então, se você puder, marque esse texto num lugar para você poder ler. Vou citar 3 textos aqui para que você possa meditar na palavra de Deus. Tá? O tema é No Rigor do Prumo de Deus. Amém? E o primeiro texto que nós vamos ler é o livro de Amós. Amós capítulo 7, tá bom? Amós capítulo 7. Pastor, onde que fica Amós? Fica no Antigo Testamento. Se você for até Mateus, você vai voltar alguns livros para trás, né? E você vai poder chegar rapidamente lá em Amós, tá bom? Ou se você passar lá, achar o livro de Daniel, um pouquinho para frente do livro de Daniel, você vai encontrar ali também o livro de Oséias, logo você vai encontrar o livro de Amós. Bom? Então vamos lá. Amós capítulo 7, verso 1 até o verso 8, vai nos contar essa história no rigor do prumo de Deus, e você vai ler comigo, e você vai meditar comigo nessa palavra. Amém? Então diz assim, ó. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra.
Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Queridos, só para vocês entenderem, para principalmente aqueles que não conhecem ou não sabem como que funciona, como que é utilizado o prumo é muito simples. Olha só, eu vou colocar aqui na tela para vocês, para você entender, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu acho que é essa tela aqui, vamos lá. Esse aqui é o prumo, ok? E esse aqui é como que é utilizado o muro. Como que é utilizado o prumo. Então, essas duas primeiras aqui, ó, essa aqui e essa aqui, mostra, né, o prumo sendo utilizado no em preto aí, né? Aonde você vai ver que o muro ele tá tortinho e a base de cima do prumo, a base de baixo, ela está longe do muro. Isso mostra que o muro está torto. A segunda figura do meio aqui, ela mostra que o muro também está torto. Por quê? Porque o prumo ele está muito encostado no muro. Então essas duas formas aqui mostram que o prumo está errado. Agora, a última aqui, imagem, ela mostra o prumo, queridos, extremamente alinhado, aonde está levemente encostado na parede. Isso mostra que o muro está retíssimo, perfeito. Ok? Agora, sabendo disso, deixa eu deixar essa imagem aqui para você raciocinar. Se Deus ele vai utilizar o prumo para medir a mim e a você, vamos pensar algo? Se Jesus voltasse hoje e ele utilizar o prumo para medir a mim e a você, como que Jesus iria nos encontrar? Qual dessas três imagens representa o cristão hoje? Porque tem cristão que está dentro da igreja, mas está vivendo meio tortinho. E o meio tortinho aqui, queridos, ó, pouquinha coisa tortinho, os dois aqui, mostra que está errado. Precisa de alinhamento. E se precisa de alinhamento, não está no prumo de Deus. Não está no prumo de Deus. Olha que interessante isso aqui. Agora, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que anda certinho com Deus, você está aqui, ó. Você está no rigor do prumo de Deus. Daí eu falo para vocês, queridos, através dessa visão, a gente vai perceber que Amós, nesse texto que nós lemos, Deus estava trazendo um juízo sobre o povo de Israel, um julgamento sobre o povo de Israel, onde Deus iria destruir o povo de Israel, porque o povo de Israel não estava andando exatamente como deveria. Estava andando com um pé lá, outro pé aqui, sabe? Com um pé em cada canoa. Exatamente como que o povo estava vivendo lá. Ah, não, mas só um pouquinho aqui não dá nada, que pecadinho aqui Deus perdoa, Deus aceita tudo, Deus é amor. Você já ouviu isso? Deus é amor.
né? Não é isso que os crentes falam. Mas aqui nós vamos ver o quê? Deus estava pensando em destruir Jerusalém, destruir Israel, né? Desculpa, Israel com enxame de gafanhotos. Mas Amós intercedeu, Deus falou, tudo bem, me arrependo e não vou fazer. Mas na segunda visão, Deus chamou o fogo para poder devorar a terra dos israelitas. E Amós de novo intercedeu pelo povo. Pai, misericórdia, pai, não faz isso não. Deus ali se arrependeu e falou, isso também não acontecerá. Mas na terceira visão, o que Deus mostra para Amós? O prumo. Deus ao lado do muro, ao lado dessa parede, com um prumo na mão, e esse prumo estava sendo construído no rigor do prumo. O que Deus estava querendo dizer? Que se o povo não se alinhar, vai ser destruído. Se o povo não se alinhar exatamente como Deus quer, como Deus determina, vai ser destruído. Daí você fala assim, mas pastor, quem que hoje obedece a Deus fielmente, pastor? É impossível seguir a Deus fielmente, pastor. Você já não ouviu isso? Deixa eu mostrar para você na Bíblia. Livro de 1 João, capítulo 5. No livro de 1 João, capítulo 4, verso 8, tem aquela famosa frase que todo mundo fala. Deus é amor. Ok? No mesmo livro de 1 João, só que no capítulo 5, vai dizer assim, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Bom, se não são pesados, queridos, significa que todos podem carregar. Porque a lei e os mandamentos de Deus é igual para todos. O rigor do prumo de Deus é igual para todos. O mandamento é igual para todos. Todos podem cumprir, porque eles não são pesados. Eles não são pesados. Agora, pastor, então quer dizer que todo mundo pode obedecer a Deus fielmente? Sim. E que vantagem que eu vou ter, pastor, se eu obedecer a Deus fielmente? Bom, eu vou te mostrar pelo menos 2 benefícios. Tá? 2 benefícios. Primeiro, se Jesus voltar hoje e você estiver no rigor do prumo de Deus, você é salvo. Quer melhor benefício do que esse? Aí você vai falar assim, tá, pastor, isso daí é para mim ir para o céu. E para mim aqui na terra, eu ser obediente a Deus, obedecer a Deus em tudo, estar no rigor do prumo de Deus, aqui agora na terra, enquanto Jesus não volta. Qual é o benefício que eu tenho? Tem algum benefício? Também tem. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e 2, diz assim, ó. Se vocês obedecerem fielmente a Deus, o que quer dizer obedecer fielmente a Deus? Está no rigor do prumo de Deus. O seu Deus, se você seguir fielmente o Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, lembra que não é pesado? O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E que bênçãos são essas? Daí você pode ler lá Deuteronômio 28, do verso 1 até o verso 14, ver uma lista gigante de benefícios, de bênçãos em todas as áreas da sua vida, se você estiver no rigor do prumo de Deus. Pastor, então quer dizer que essa história aqui, venha para Deus assim, fique do jeito que você quiser, Deus aceita todos, é furada? É furada. E queridos, o que está acontecendo hoje? As pessoas estão enfeitando o pecado de uma maneira fofinha,
de uma maneira bonitinha, para poder falar para você, ó, Deus te aceita assim, bebendo, fumando, se prostituindo, tendo todo esse tipo de vida que você tem, fazendo tudo errado, sendo desonesto. E não é verdade, porque você vem para Jesus, muitas vezes igual aquela figura que eu mostrei. Um pouquinho tortinho para a direita, um pouquinho tortinho para a esquerda. Todos nós vamos vir para Jesus assim, queridos. Essa é a verdade. Todos nós vamos chegar na presença de Jesus, vamos chegar na igreja, né, para assim dizer, para ficar mais fácil o entendimento. Todos nós vamos chegar lá um pouquinho tortinho. Alguns vai chegar bem torto. Mas não vai permanecer torto. Por quê? Porque se a pessoa, queridos, ela entender o que é vir para Jesus e o que é estar no rigor do prumo de Deus, ela vai abandonar aquelas práticas que ela tinha. E aquele muro que é torto vai ser derrubado e vai ser construído um no rigor do prumo de Deus, obedecendo fielmente aos mandamentos de Deus. Que é pesado? Não, não são pesados. E que vai me trazer pelo menos 2 benefícios mega ultra importante para todo cristão. Na verdade, mega ultra importante para todo mundo. Por quê? Porque estar no rigor do prumo de Deus, obedecer todos os mandamentos do Senhor, né, toda a palavra do Senhor, significa eu ser salvo. Jesus voltar, botar o prumo em mim, eu sou o muro, coloco o prumo em mim. Ah, esse aqui está alinhado, ó, tá no prumo, no rigor do prumo de Deus. Esse vai para o céu. Vai medir outro lá. Não, esse aqui está torto, esse aqui não vai. Porque foi essa condição, queridos, que Deus colocou ali para o povo de Israel. Quem é o povo de Israel? O povo de Deus. Se não estiver no rigor do prumo, não vai alcançar os céus. Não vai. No céu não entra pecado, queridos. Não entra pecado. Retidão. É simples isso daí. Então, quando você ouvir essa história de que Deus aceita todos, aceita tudo, né? Deus aceita todos, mas não aceita tudo, não. Está errado. E na Bíblia vem uma lista de coisas que Deus não tolera, que Deus não aceita. Tudo isso que o mundo está falando é que, aceita sim, Deus é amor, mas as pessoas esquecem, ó, queridos, por trás desse rigor do prumo de Deus existe um mandamento, uma justiça de Deus em cima disso. Que não é pesado, que é alcançável para todo mundo e que basta eu dizer, o próprio livro de Deuteronômio, se você for ler, você vai ver lá que faz assim, faça a sua escolha entre a bênção e a maldição. Como que eu escolho, queridos, uma bênção e uma maldição? Falando sim ou não. Se eu te ofereço uma maldição, você quer? Você vai falar, não, não quero. E se eu te ofereço uma bênção? Falar, essa eu quero. Então, você fala sim ou não. Isso é pesado? Não é pesado. Essa é a condição que todos nós, seres humanos, crente ou não, cristão ou não, está inserido. Mas a verdade é que Deus, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação, eu estou falando de um composto de pessoas, um grupo de pessoas alinhadas com Deus, no rigor do prumo de Deus, essas pessoas que vão para o céu. Tá um pouquinho só tortinho. Um pouquinho tortinho é torto, queridos. Entenda isso. Um pouquinho tortinho é torto. Retidão é retidão. Não acho que Deus vai aceitar você com seu pecadinho de estimação, com seu pecadinho pet. Ele não vai aceitar. Tem que estar no rigor. Amém? Vamos estar orando, queridos? Eu quero convidar você de novo para você se inscrever em nosso canal e para que você possa ajudar o nosso canal. De maneira muito simples. Curtir, comentar e compartilhar. C.
gratuito e nos ajuda muito. Amém? Vamos orar, queridos? Querido Eterno Pai, em nome de Jesus nós nos colocamos na Tua presença e agradecemos ao Senhor por essa palavra que o Senhor nos traz, destruindo e desfazendo todas essas fortalezas ideológicas que estão sendo construídas e divulgadas, Pai, em toda parte. Obrigado porque o Senhor traz uma palavra que combate, que destrói essas fortalezas, para que nós possamos cada dia mais estar alinhado no rigor do prumo do Senhor. Colocamos diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, colocamos todos os nossos afazeres do dia, pedimos ao Senhor a proteção, a bênção do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. E tudo seja para a honra e a glória do Teu santo e precioso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um grande abraço e que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau, tchau.